Olá, eu sou Rafael Leite, nutricionista aqui da RL Nutri Centro Nutricional. Como eu já havia falado para vocês, nós vamos fazer uma série de vídeos relacionados tanto à nutrição quanto na área de saúde. E hoje nós temos um convidado aqui, um grande amigo, né? O professor Dr. Tadeu Cardoso de Almeida, que é professor do Centro Universitário aqui de Barretos, da Unifeb. Já tem uma longa data aí, né, na área de treinamento, na área do esporte, né, na área da educação física, tanto na docência como atleta também aí na atividade física. E nós vamos bater um papo hoje com ele, tentando mostrar um pouquinho da importância da atividade física para a nossa saúde. Obrigado, Tadeu. O meu muito obrigado pelo convite, né? Estamos aqui para tirar algumas dúvidas, falar sobre atividade física, que tem tudo a ver, né? O vínculo da atividade física com o lado nutricional, a saúde. Estamos aí à disposição para tirar algumas dúvidas dos internautas aí. Legal. Então, para a gente começar aí, vamos começar com a primeira pergunta, né? Sobre a importância da atividade física para o ser humano, né? Para a saúde em geral. O que você pode falar para a gente, Tadeu? Então, o nosso corpo é movimento a partir do momento que tem a fecundação, né? Ele só para de se movimentar no momento da nossa morte. Então é muito importante se movimentar justamente para ajudar no desenvolvimento, seja da criança, né? Seja do adolescente, seja do adulto ou da terceira idade, até porque na terceira idade você também depende de movimento para você não perder essa força muscular, você manter o seu peso corporal. Então o movimento do exercício físico está presente em todo momento da nossa vida. Legal. Uma coisa que anda acontecendo aí, que é geral, né, hoje mundial, a gente pega aí nos últimos 20 anos, a tendência das pessoas é ficarem um pouco mais sedentárias, né? Estão praticando menos atividade física. Eu vejo pro lado nutricional que eles estão consumindo cada vez comidas mais rápidas também, e nós estamos vendo um progresso aí da obesidade tomando conta. E com isso, vários fatores envolvidos de outras doenças acompanhadas, né? O que a gente pode falar um pouquinho aí dessa questão do sedentarismo, do que a atividade física pode proporcionar para a pessoa em relação a problemas cardiovasculares, diabetes, uma melhora do envelhecimento, doenças ortopédicas? O que você pode falar para a gente? Então, é como você disse no começo da sua fala, hoje, muito mais afazeres nós estamos, né, adquirindo como responsabilidade. Então, as comidas rápidas, essas comidas que talvez não ajudam numa boa alimentação, é o que é mais fácil para a população. E eles esquecem muitas vezes da alimentação saudável. Então é onde que vai aparecendo, né? O nosso organismo ele vai dando uma resposta daquilo que nós vamos consumir, ou daquilo que nós não deixamos de fazer, que é o movimento. Hoje, se você vai numa padaria 2 quarteirões da sua casa, o cara, se ele tem uma moto ou um carro, ele vai de moto, ou ele vai de carro. Ele não vai a pé. E quando chega na padaria, ele vai naquilo que mais chama a atenção dele. Ele não procura buscar um alimento saudável dentro de uma padaria ou de um supermercado. Então vai do simples ato de se locomover para ir buscar o alimento, até na hora da escolha dos alimentos, que ele acaba não escolhendo alimentos tão saudáveis, né? E isso vai prejudicando ainda mais a saúde dele e vai tendo só um aumento de peso. E, consequentemente, você vai tendo as doenças, né, bioquímicas aí e algumas respostas que muitos exames só vão provocando, né, mostrando que a saúde dele só vai tendo uma debilitação. Outra coisa importante da gente conversar aqui, né, e é bom que a gente falar com uma pessoa especialista, é que a atividade física ela deve ser orientada, né? Um paciente, uma criança, por exemplo, é diferente, para uma gestante é diferente, uma pessoa que está sedentária há 10 anos é totalmente diferente, para o diabético a gente precisa ter essas orientações. E como é que é o trabalho do educador físico nesse sentido? Na verdade, o exercício físico, né, nós não podemos se espelhar em blog, né, nós não podemos se espelhar numa receita de bolo na qual você olha lá que deu certo para alguém, você, deu certo para o tal adolescente, eu tenho um filho ou uma criança que está obesa, eu vou passar a mesma quantidade de exercício físico, né,
e vou reduzir a alimentação porque o fulaninho importante lá da internet fez isso com o filho dele e não pode ser assim. Existe uma especificidade, nós temos que respeitar algumas limitações, principalmente motores. Dependendo do peso da criança, a criança tem uma dificuldade de se locomover. Então você tem que passar exercícios específicos, que pode ser desde o início de uma caminhada, um andar de bicicleta, uma natação para diminuir a quantidade de impacto, né? Um exercício de brincar num gramado, mas você tem que obedecer muito e respeitar a individualidade daquilo que aquela criança, ou adolescente, ou adulto consegue fazer de acordo com o peso corporal que ela está. Se ela tiver com muito sobrepeso, o exercício de baixo impacto é interessante no início, até para ela poder se fortalecer e ajudar a se locomover e suportar exercícios de intensidades maiores. Assim como a gestante, né? Assim como um diabético, assim como um hipertenso, a gente precisa estar adequando, né, essa atividade física para eles. Sim, a gestante é muito importante. Nos 3 primeiros meses, né, é o maior risco da gestante, então a sobrecarga do exercício que vai se aplicar, não é muito interessante você aplicar uma carga tão alta. Do diabético, ele tem a diabetes, mas ele toma controle, ele tem um controle, às vezes com medicação, e um alto índice de exercício pode fazer com que ele tenha uma baixa dessa glicose e o exercício ainda ser prejudicial, dependendo da intensidade do exercício. Se é no caso de um hipertenso, o hipertenso também você tem que respeitar a frequência cardíaca dele, então ele não pode abusar de um limite aí de 70% de uma frequência cardíaca máxima, porque por ele ser hipertenso, ele já tem alguns distúrbios, né, algumas facilidades de vir a ter algumas doenças correlacionadas à hipertensão, que facilita até ele ter um infarto do miocárdio, justamente por estar sobrepeso e às vezes ter a hipertensão, vem às vezes acompanhada de um colesterol, um triglicérides. São vários doenças degenerativas aí que acabam sendo prejudiciais à saúde desse público. O que é legal ver ele falar um pouquinho dessa questão da atividade física é que as coisas precisam ser individualizadas, né? Assim como a criança, a alimentação da criança é de uma maneira, da gestante é de outra, do idoso é de outras, mas a gente precisa manter a necessidade diária do paciente, assim como a atividade física também, que a gente precisa individualizar, né? O paciente, a criança, o idoso, o obeso, a pessoa que está sedentária há algum tempo e o atleta também, que a gente pode estar trabalhando de uma maneira totalmente diferente e que responde de uma maneira diferente também. Então aquela pessoa, por exemplo, que foi atleta 10 anos atrás, quando ela inicia uma atividade física, ela tem uma resposta muito melhor também, né, Tadeu? Sim, o atleta ele tem uma resposta porque é uma resposta de memória da musculatura, né? Ele às vezes até quer fazer mais, não suporta, ele pode até machucar, então mesmo assim ele tem que respeitar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ele preconiza que o indivíduo tem que ter 150 minutos de atividade física durante a semana, que ele pode ser dividido em 150 minutos. Né? Em 30 minutos por dia, ou um dia você faz 45 minutos, um dia você faz 1 hora, pula um dia da semana. O importante é, entre os 7 dias da semana, você ter acima de 150 minutos de atividade física. Isso vem ajudar com que esse público se movimente, ajuda a perder peso, porque ele vai estar se movimentando, ele sai desse hábito de sedentarismo, né? E junto com uma alimentação saudável recomendada pelo profissional especialista da nutrição, vai fazer com que ele consiga ter a diminuição desse peso. E a atividade física também, né, indicada e prescrita por um profissional de educação física. É isso que é importante, né? A área da atividade física precisa ter um acompanhamento do educador físico, assim como a nutrição também precisa do nutricionista para estar desenvolvendo todas essas necessidades diárias aí. Outro fator importante, né, que eu tenho visto bastante dentro do consultório, é aquela pressa, né, aquela ânsia de querer o resultado mais rápido possível e às vezes não consegue manter os limites do seu corpo e acaba machucando e depois prolongando esse processo. Como é que é trabalhar dentro dessa área aí também, na recuperação desse atleta e a individualidade dele, Tadeu? O que acontece é que às vezes a pessoa que está acima do peso, ele procura um nutricionista ou educador físico e aquele peso que ele ganhou 20, 30 quilos durante 3, 4, 5 anos ou 10 anos, ele quer perder em 6 meses.
E é muito prejudicial porque ele começa lá, às vezes uma avaliação sua dentro do consultório, com 30, 40 quilos acima do peso dele, e ele quer perder aquilo em 6 meses. E o corpo não suporta uma restrição tão grande, né? Uma quantidade de atividade física num curto espaço de tempo, numa intensidade tão grande. Ele começa a querer, por exemplo, a correr, e ele quer correr de uma semana, de uma semana para outra, ou de um mês para o outro, 10 quilômetros. Ele não estava nem caminhando 2 quilômetros, ele já está pensando em correr 10 quilômetros. Então, assim, essa prescrição ela tem que ser individualizada, assim. Você tem que respeitar os limites, né? Nem todos que têm o mesmo peso suportariam a mesma intensidade de atividade física, por isso que tem que ter a orientação do profissional. E o importante é sempre respeitar os limites do próprio corpo. Se você está sentindo algo que está te incomodando, seja na parte da sua alimentação, seja na atividade física, procure os profissionais especializados para que você possa sempre ser bem específico e você não tenha agressões no seu organismo com essas limitações tão severas que as pessoas procuram aí na mídia fora. Legal. Esse foi um dos bate-papos aí relacionados à saúde, né, a parte da atividade física. Em breve nós vamos fazer novos vídeos aí que possam estar orientando vocês de uma maneira melhor e mais específica. Às vezes hoje nós trouxemos um assunto um pouco mais amplo, tentando abordar um pouquinho de cada assunto. E em breve a gente pode estar falando um assunto específico que a gente consegue abordar um pouquinho melhor do tema. Muito obrigado, Dr. Tadeu, né, grande amigo aí de longa data. E espero que possam ter ajudado as pessoas aí, né, como uma forma de orientação. E logo, logo nós vamos estar falando de um tema mais específico aí. Obrigado. Eu agradeço o convite e até a próxima.